Amém? Glória a Deus. Você pode ficar em pé nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Abrindo a palavra no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. João Batista diz o seguinte, queridos: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém, queridos? Nós queremos essa palavra, amém, queridos? Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então que essa noite você possa se alegrar na presença do Senhor, que você possa bendizer, adorar e glorificar ao nome do nosso Senhor, amém, queridos? E que você seja cheio da presença do Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos reunidos, Pai, na Tua presença. Estamos reunidos, Pai, nesse lugar, Pai, pois nós queremos, Pai, que o Senhor está aqui. Pois nós queremos, Pai, que o Senhor é o Rei das nossas vidas, o Senhor dos Senhores, Pai. Aquele, Pai, em quem nós depositamos a nossa confiança, Pai. Hoje é uma noite de festa, Pai. É uma noite, Pai, de celebração, Pai, do aniversário da Tua igreja, Senhor. Hoje celebramos, Pai, que o Senhor Jesus batiza, Pai, com o Espírito Santo e com fogo, Senhor. Nós queremos, Pai, que somos uma igreja viva, Senhor. Uma igreja, Pai, onde o Espírito Santo tem liberdade. Uma igreja onde o Espírito Santo transforma, Pai, e fala conosco a cada culto, Pai, a cada momento, Senhor. E nessa noite, Pai, nós queremos que não será diferente, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor tenha, Pai, manifeste o Teu poder, o Teu querer sobre a Tua igreja, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós sejamos, Pai, cheios da Tua presença, Pai, até transbordar, Senhor. Que cada um, Pai, que aqui está, Pai, possa sentir, Pai, a Tua doce e preciosa presença, Pai. Que a Tua igreja, Pai, possa estar unida, Pai, forte, Pai, buscando, Pai, tendo certeza, Pai, de que o Senhor não falha, tendo certeza, Pai, de que em todo tempo o Senhor está conosco, tendo certeza, Pai, de que o Senhor é fiel. Senhor Jesus, nós te adoramos, nós bendizemos o Teu nome, Pai. Nós queremos, Pai, ser cheios da Tua graça e da Tua glória nessa noite, Pai. Abençoa, Pai, o Teu povo, Pai, e que tudo que, Pai, que ocorrer nessa noite, Pai, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória e seja para o Teu louvor, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oh,
Aleluia. Salvando pelos fortes,
porque o nosso Senhor ressuscitou, amém? Porque Ele morreu como cordeiro, como nós vamos declarar, mas Ele ressuscitou como um leão. Amém, queridos? Ele ressuscitou como um leão, queridos. Vamos adorar, queridos, declarar que Ele é santo, declarar que Ele é digno de receber toda a adoração. Amém, irmãos? Aleluia. Esse nome é
Queridos, o cenário era esse. A palavra diz que Jesus havia ressuscitado, irmãos. Ele então vai ao encontro dos apóstolos e ele lança uma palavra: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você quer essa palavra, queridos? Aleluia! A palavra então diz em Atos 2, queridos, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, queridos. E naquele dia, queridos, todos foram cheios do Espírito Santo. Amém, queridos? Que assim seja nessa noite, que você possa ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Basta você abrir o teu coração, basta você se entregar, porque Ele já está aqui e Ele quer te encher, queridos. Aleluia!
gostaria que você recebesse uma unção agora, amém? Uma unção na sua cabeça, que hoje é algo grande e forte vai acontecer aqui, Deus está fazendo essa igreja, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Faz a fila aí, recebe, pode voltar para o Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Os vencedores já chegaram? E os mais que vencedores, de glória a Deus. Amém, ficou bonito. Queridos, vou pedir para você pegar a palavra de Deus. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 12. Quem é corintiano aqui? O pessoal tem uma mania de dizer que o apóstolo Paulo era corintiano. O cara escreveu primeiro e segundo aos Coríntios, né? Mas eu digo que a pessoa está enganada, porque o apóstolo era São Paulo. Né? O pessoal faz esse tipo de brincadeira. Aí eu vi um pastor falando que não, tem que ser santos, porque Deus disse assim: ser santo como santo eu sou. Glória a Deus. Quando você lê a Bíblia, Jesus vai entrar em Jerusalém e estão esperando Jesus, mas estão esperando ele com folhas e palmeiras. E meu Deus, não está fácil isso aí, querido. Mas nós somos em Cristo. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Aquele que contou, diga amém. Texto lindo, traduzido do hebraico para você. Vai dar um pouquinho diferente para a sua Bíblia aí, tá? Mas
você vai perceber que é a mesma coisa que nós vamos falar nessa noite. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 está escrito assim: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer gentios, todos nós temos o mesmo Espírito. Fecha a palavra de Deus, feche também os seus olhos. O eterno é aquele que vive e reina para todo sempre. Maravilhoso tu és, Senhor. Estamos diante de ti nessa noite. A palavra é tua, tudo te pertence. Esta igreja te pertence. E essa noite é uma noite muito especial. Essa noite nós queremos te sentir pertinho de nós. Queremos sentir o teu toque. Meu Deus, fala com esse povo. Eles não vieram aqui para ouvir um homem pregar. Eles não vieram aqui para ver o santo falar. Não, eles vieram aqui para ouvir a tua palavra. Então fala com esse povo de maneira poderosa. Espírito Santo, nós só aceitamos a tua presença aqui nesse lugar, nessa noite. Eu quero me revestir do teu poder e pelo poderoso nome e sangue de Cristo que um dia foi derramado na cruz, eu repreendo agora todo espírito maligno das trevas, todo alevante de Satanás, toda obra contrária, tudo que vinha contra essa obra, eu ordeno que caia por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos te sentir como nunca sentimos. Somos carentes, dependentes de ti. Nessa noite manifesta sobre nós o teu poder. É o que eu peço em nome de Jesus. E a igreja diz amém? Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Noite do batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando a pessoa se arrepende e ela aceita Jesus como seu Salvador, essa pessoa recebe o Espírito Santo, porque ela foi convencida para aquela atitude. E o Espírito Santo nos une a Deus. Nesse primeiro sentido, todos nós que fomos salvos entendemos também que fomos batizados com o Espírito Santo. Quando Moisés sai com o povo do Egito, a Bíblia diz que todo o povo foi batizado no Mar Vermelho, quando passou por ele. Paulo vai explicar esse texto e vai falar: olha, todo o povo saiu do Egito, passou pelo mar, e era uma novidade de vida. Então todos nós fomos batizados no Mar Vermelho. Paulo vai dizer que Moisés ensinou da seguinte forma. Então a Bíblia vai falar do batismo de Moisés. Mas quando nós chegamos nos dias de João vai dizer assim: eu batizo com água para arrependimento. Então o batismo de João era de quem? De João ou de Deus? Era de João, porque João fazia um ato simbólico. Ele batizava com água para sinônimo de arrependimento. A pessoa estava simbolicamente dizendo que estava se arrependendo, batizava com água para arrependimento. Mas ele vai prosseguir dizendo: eu batizo com água para arrependimento, mas arrependei-vos, porque após mim virá um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Esse vos batizará com fogo e com poder. Batismo com água, batismo com fogo, batismo com poder. Diga assim comigo: batismo nas águas, batismo com fogo, batismo com poder. Para você entender um pouquinho melhor o que nós estamos falando. Para ser batizado com o Espírito Santo, quais são as evidências que eu fui batizado com o Espírito Santo? E a maioria acha que são as línguas estranhas. Sim ou não? Apesar de que línguas estranhas, as línguas que nós falamos, elas são uma evidência também do batismo com o Espírito Santo. Porém, o batismo com o Espírito Santo ele vai muito mais além do que você falar em línguas. O batismo do Espírito Santo inclui
sim, falar em línguas, mas para você entender um pouco melhor esse assunto, para você entender o que é preciso para ser batizado com o Espírito Santo. O que é preciso? Vamos ver o que Atos capítulo 2 e versículo 23 diz. Eu vou ler para vocês. Arrependei-vos, cada um de vós, estejais batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, está falando da água, para que o perdão seja dado a vós dos seus pecados, e após isso recebei o Espírito Santo e os dons que ele tem. Dons, diga comigo, dons. O Espírito Santo ele tem dons. Bom, para a gente falar um pouquinho dele, você já entendeu aqui que para você receber o batismo com o Espírito Santo tem uma coisa aqui primordial, que é o arrependimento. Então diga assim comigo, o arrependimento. É por isso que João pregava: arrependei-vos, vos é chegado o reino do céu. Eu batizo com água para arrependimento. Olha o ensinamento de João. Mas após mim vem aquele que vai batizar com fogo, poder. Vem alguém maior do que eu, esse tem poder, e esse vos dará poder. E quando ele vai dar uma ordenança aos seus discípulos, ele vai dizer: eis que vos dou poder. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado porque não creu. Mas o primeiro passo para ser batizado com o Espírito Santo é arrependimento. Amém? É arrependimento. Quantos aqui já são batizados com o Espírito Santo? Deixa eu ver. Quase todos. E aqueles que não são e nessa noite querem receber o batismo com o Espírito Santo, levante a mão. Você vai receber, irmão, nessa noite. Você vai, irmão. O primeiro passo é o arrependimento. O que é se arrepender? É reconhecer que somos pecadores. Reconhecer como um dia o rei Davi reconheceu que ele nasceu em pecado. Ele nasceu em pecado. Do pecado ele foi formado. Então, o pecado está no nosso DNA, da nossa descendência adâmica. O primeiro homem pecou e se estendeu, ficou no nosso DNA o pecado. O plano de salvação foi a graça, o sangue. E o batismo com o Espírito Santo, eu digo para você que ele é o próprio caminho da salvação, porque nós precisamos do Espírito Santo, porque sem ele não existe arrependimento. Quem está entendendo, diga amém. Ó, eu vou te dizer uma coisa. Jesus disse assim, ó, da seguinte forma. Jesus, ele vai dizer assim, João capítulo 16, versículo 8 ao 9, ele explica, ele vai dizer: e quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo e do pecado, porque vocês ainda não creram no que eu estou ensinando. Ele disse isso. João 16, 8 e 9. Ele está dizendo que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da falha e do juízo. Amém? Um dia eu briguei com um professor na sala de teologia. Que coisa feia, pastor, eu briguei. Porque ele falou assim: irmãos, o Espírito Santo nos acusa. Quando nós erramos, nós falhamos, pecamos, o Espírito Santo vem, aponta o dedo para nós e nos acusa. Isso está errado. Isso está errado. Depois que eu saí da sala de aula, eu disse: está errado. Nós discutimos lá fora, longe de todo mundo. Eu disse para ele: então eu vou ter que arrancar essa página na Bíblia, porque a Bíblia diz que ele convence. Convencer é diferente de acusar. Eu aprendo que na Bíblia Sagrada existe um acusador, e ele se chama Satanás. Ele é acusador, desde o início. Um dia ele chegou para Deus e falou: Deus falou para ele: não me viesse, eu ia andar pela terra e passear com ela, porque ela está no meu domínio, e eu é quem estou cuidando da terra, porque o homem me entregou. Mais ou menos assim, sabe? Mais ou menos assim. Porque senão ele não teria autoridade nenhuma de chegar lá e falar: eu sou representante da terra, estou aqui nessa reunião que está acontecendo aqui. E ele veio todo achando que não tinha jeito na terra.
A ideia dele nesse livro de Jó é apresentar uma humanidade falida, decaída no pecado e sem solução. Então ele está tudo felizão. Então quando ele está tudo felizão e dá uma sorrisão, o Eterno diz assim: viste o meu servo Jó na terra? Homem íntegro e igual ele não há. Caiu a cara de Satanás. Ele foi lá para acusar Jó. Aí o Eterno disse assim: vistes como ele é bom? Como ele é fiel, ele é íntegro? E Satanás disse: é porque você o abençoa. Para de abençoar e você vai ver como ele te negará. E Satanás criou um conflito. E Deus disse: não, Jó é diferente. Nele habita a justiça. Nele habita a bondade. Então você vai e não toque na vida dele. Mas pode fazer o que você tem que fazer. Você conhece. Jó passou por todas as provações. Todas as provações, foi acusado. Mas no final, Deus mostrou a Satanás que Jó era um homem íntegro. E é possível ter integridade, é possível ter justiça aqui. Por quê? Porque o Espírito de Deus ele já habitava em alguns homens, mas não em todos. Era em alguns. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai entender. Você vai entender que não é todos que tinham o privilégio de receber o Espírito Santo e ser usado e tomado pela vida dele. Mas Jesus está falando que chegaria um momento que todos experimentariam do Espírito Santo e todos o receberiam. Diga glória a Deus. Diga para mim. Diga essa palavra para mim. Muito bem. E é por isso que o texto que nós lemos nos faz lembrar que o Espírito Santo é para todos, gregos, judeus, gentios, todos, é para todos, amém? Todos podem receber o Espírito Santo, mas o primeiro passo é o arrependimento. A gente se arrepende, pede perdão e segue novidade de vida. E quando a gente pede perdão, a gente tem que entender que Deus nos perdoa. Pelo sangue de Cristo, Deus nos perdoa, amém? Mas tem mais um problema, muita gente se acusa e diz: eu não sou digno. Mas se Deus te perdoou, você está perdoado. Você não vai deixar de ser um pecador, esse mundo é difícil. Todos nós temos pecados. Porque o homem peca quando pensa, o homem peca quando ora, o homem peca quando fala, o homem peca quando ouve, o homem peca quando pensa. E a lei do céu é diferente da lei da terra. Aqui na terra, se você roubar, você é ladrão. Aqui na terra, se você adulterar, você é adúltero. Aqui na terra, se você matar, você é assassino. No reino de Deus é assim: se você pensar em matar, você já é assassino. Se você olhar com impureza para uma mulher, você já é adúltero. E se você pensar em pegar algo que não é seu, você já é ladrão. Isso no reino espiritual. Olha a diferença, como as coisas são. Mas graças a Deus que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis a Cristo que está junto ao Pai, e o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. E o Espírito Santo é a bússola que nos dá a direção para fazer as coisas certas nesse mundo, para fazer parte do corpo de Cristo, para ter essa união aqui. Porque o Espírito Santo só vem onde há união. Aonde há união, há liberdade. Aonde há liberdade, há a presença do Espírito Santo. Porque ele não é um espírito de confusão. Ele é um espírito de amor, de união, de paz, de certeza, não de dúvida. Quem está entendendo, diga amém. E nós temos que entender essa questão. Somos uma vez perdoados, porque confessemos os nossos pecados a Cristo, então somos perdoados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Confessemos ao Pai em nome de Jesus, Ele perdoou. Você precisa se perdoar, porque tem gente que não se perdoa. Ele volta lá no passado, mexe na ferida e ele não esquece. Então quero dizer para você que o seu pecado Deus não lembra mais. Aquilo que você fez lá atrás, Deus não lembra mais. A Bíblia diz que Ele pegou e jogou num lugar chamado mar do esquecimento. Está esquecido, passou a régua. Então você não precisa lembrar mais. Mas se porventura o diabo querer trazer à tua mente, o Salmo 91 diz que existem as setas do maligno, pensamento que ele joga,
se fosse uma flecha. Quando você sentir e você quiser lembrar do passado que aconteceu, você repreende ele em nome de Jesus e diz: o sangue de Cristo está sobre mim, pronto. Amém? Aleluia. O sangue de Cristo está sobre mim, pronto. E Jesus, quando vai ensinar os discípulos a orar, porque um dos discípulos diz assim: Senhor, nos ensina a orar. Jesus vai dizer: olha, quando fores orar, diga assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no o pão nosso cada dia nos dai hoje, não é isso? Perdoai os nossos, assim como nós perdoamos aqueles que erraram conosco, que pecaram conosco também. Lucas capítulo 11, versículo 4, né? Perdoa os nossos pecados, por assim também nós perdoamos a todos que têm errado conosco. E depois de fazer esse pedido, a sequência é: não nos deixe cair em tentação. Eu entendo aqui que nessa oração, se eu cumprir a primeira parte aqui, no versículo 4, eu me senti perdoado e eu também tenho que perdoar, porque só vai existir um jeito de Deus não perdoar. Existe um jeito de Deus não me perdoar? Existe. Diga-se comigo: existe uma maneira de Deus não perdoar. É forte o que eu vou falar para você. O que a Bíblia está dizendo aqui é que se você não perdoar o próximo, ele também não pode perdoar. Perdoe os meus pecados assim como eu perdoo. É como se fosse a gente não faz negócio com Deus, mas é como se fosse uma negociação, sim ou não? Amém? É a palavra, irmão, não dá para tirar isso aqui, ó. Então, esse primeiro passo é o arrependimento, é o perdão, está ligado ao perdão, e é o perdoar. Precisa perdoar. Mas pastor, eu não consigo. Nessa noite você vai conseguir em nome de Jesus. Tá por quê? Porque isso é uma decisão. Você fala assim, você lança a palavra e diz: está perdoado. Eu decido que está perdoado, pronto, e acabou. Está perdoado. Perdoar é uma decisão. E depois de perdoar, você não precisa conviver junto, tomar o chá das 4, sair mudada, cair no mesmo erro, contar uma coisa para ele, contar uma coisa para ela, não pode contar, ficar ali tititi. Perdão é uma coisa diferente. Perdão é liberar. Está liberado, perdoei, acabou, não me deve mais nada, não carregar esse peso. A falta de perdão causa uma coisa terrível em nós. A falta do perdão de Deus conosco. Então tem que perdoar, tem que liberar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então eu aprendo isso aqui que eu estou te ensinando, que quando eu faço isso, eu estou liberando aqui a minha mente. A Bíblia fala coração, é a minha mente, o coração, a mente. Eu estou liberando. E a mente, para receber o Espírito Santo, ela tem que estar vazia, igual um aeroporto, pronto para receber um avião grande, um Boeing 357. Ela tem que estar limpinha, limpinha, limpinha. Então, ele vem. E só tem um motivo que um avião não pousa no lugar determinado, na hora determinada, porque existe um obstáculo. Um obstáculo. Aí tem que passar reto, dar outra volta, analisar, não dá para pousar ainda, tem um obstáculo, ele vai ter que voltar de novo. E o Espírito Santo é assim. Se o Espírito Santo achar esse obstáculo na tua mente, que a Bíblia chama de coração, mas coração é mente, aqui, que é aqui que estão as suas emoções, tudo está aqui, a tua alma. Então, se o Espírito Santo achar um obstáculo, não dá para ele fazer a obra que ele quer fazer. Ele vai ficar insistindo, mas ele não vai conseguir fazer. Mas se você remover esse obstáculo, esvaziar esse ponto de descida aí da decolagem do avião, ele vai nessa noite habitar em vós. E quando ele vier sobre ti, você vai sentir algo que você nunca sentiu na sua vida. Algo sobrenatural. É preciso, é importante esvaziar-se de si mesmo. Diga comigo, esvaziar-se. Esvaziar-se de si mesmo, igreja. Esvaziar. Fechar o olho, olhar para dentro de si e falar: tudo que é ruim, eu estou pondo para fora agora, em nome de Jesus. Eu estou liberando a minha mente, a minha alma, o meu corpo.
Aleluia. Ai, o apóstolo Paulo ensina isso. Você tem que pedir, irmão, em outras palavras, esvaziar-se de si mesmo. É usar o exemplo de Cristo. Paulo ensina isso aos Filipenses. Paulo diz assim, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7 ao 11, diz assim: antes ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem, sendo encontrado figura humana e humilhando-se diante do Pai. Esvaziando tudo, vazio de si. É a mesma coisa esse copo aqui, não tem nada, está vazio esse copo, está pronto. Aí eu pego esse copo, se ele estiver cheio, não dá para fazer o que eu fazer. Escuta aí, está vazio, então dá para encher. Só dá para encher o que está vazio. Esvaziando si mesmo, está preparado para receber o Espírito Santo. E quais são essas evidências? Vai lá, antes da gente orar, vamos aprender um pouco. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 5 ao 11, Paulo vai falar que o Espírito Santo, essa carta não é específica, tá? Existem muitos e muitos outros dons que você vai encontrar em toda a Bíblia, porque o Espírito Santo é infinito em dons. Você vai encontrar na carta de 1 Pedro, você pedir assim, vai na Bíblia inteira, você vai encontrar, se você procurar. Mas aqui tem 9 dons importantes para a igreja, que eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo vai dar para alguém aqui nessa noite. Uma noite de poder. Enquanto eu vinha para cá, eu senti o peso da luta, e o inferno não queria que eu pregasse essa mensagem, mas eu vou pregar até o final, em nome de Jesus, que vai ser uma noite de poder. Olha só. Primeiro dom, primeira evidência, a palavra de sabedoria. Que palavra é essa? É a palavra que não é sua, é um conhecimento que não é seu, não é um conhecimento teológico, não é um conhecimento que você adquire fazendo teologia, estudando, lendo, buscando, meditando, fazendo um bacharelado, fazendo uma graduação. Não, tudo isso é bom, estudar é bom, aprender é bom, tudo é ótimo demais. Teologia não é bom, mas não é esse tipo de sabedoria, não é a sabedoria que vem por conhecimento, é uma sabedoria que vem de Deus. E esse aqui, aqueles que têm o Espírito Santo, eles têm como obrigação pedir a Deus, porque se ele pede a Deus, a Bíblia diz que Deus dá a ele demasiadamente sabedoria. Quem não tem, peça a Deus. Mas essa sabedoria precisa ser a sabedoria que vem de cima, não terrena. A terrena não é boa, é a de cima, é a de Deus que faz toda a diferença. É semelhante ao que aconteceu com o rei Salomão. O rei Salomão despojou tudo que tinha, entregou e fez um sacrifício de 1000 bois no holocausto. E disse: eu estou entregando para o Senhor, porque tudo que eu tenho pertence ao Senhor, e sem o Senhor eu não vou conseguir reinar no lugar do meu pai. Salomão pegou um reino falido, mas o que tinha no reino ele entregou. Ele não fez um churrasco, convidou todo o povo e fez uma festa. Ele não queria agradar ninguém, ele queria agradar a Deus. Por isso, seu coração, não se preocupe em agradar as pessoas, se preocupe em agradar a Deus. Pegou tudo que tinha, entregou no altar, e como o altar não deve nada para ninguém, naquela noite o Eterno aparece a Salomão no sonho e diz: Salomão, e palavras você vai me chamando, diga, o que queres e eu te darei. Ele podia pedir o fim de todos os inimigos, ele podia pedir riqueza, ele podia pedir fama, ele podia pedir um monte de coisa, mas ele não pediu nada disso. Sabe o que ele pediu? Ele disse: Eterno, me dá sabedoria para governar o teu reino. Irmãos, Deus disse: não só vou te dar a sabedoria porque pedisse, mas junto com ela virá todas as outras coisas para a sua vida. Aí você vê um rei diferente, você vê um rei solucionando coisas impossíveis para um homem solucionar. Palavra de sabedoria. Segunda coisa, palavra de conhecimento. O que é palavra de conhecimento? É um tipo de revelação. Ela apresenta passado, ela pode apresentar o futuro. É uma palavra que está lá nas entranhas de Deus, que só Deus sabe, uma coisa que só Deus sabe. De repente você conversando com alguém do nada chega e fala para você um episódio que só você
dia e ele traz aquela palavra para você, dizendo que Deus, ele está agindo naquela situação da sua vida. Isso é uma palavra de conhecimento, de ciência, isso é um dos dons. O terceiro que eu mais gosto é o dom da fé. Esse é tremendo, porque existe agora 3 dons de poder. Diga comigo, 3 dons de poder. Ó, o dom da fé, dons, que está no plural, de curar, isso, e operação de milagres. Tudo isso através do Espírito Santo. Então, o dom da fé, que vem sobre a pessoa, faz a pessoa triunfar, faz a pessoa olhar para o mundo, faz a pessoa olhar para uma situação que aos olhos humanos não tinha condição do quadro se reverter, mas pela fé, aquela pessoa olha, acredita, confia e Deus faz acontecer por causa daquilo. Por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, vai dizer da seguinte forma: que pela fé todas as coisas foram formadas pela palavra de Deus, e os antigos obteram bons testemunhos pela fé. Vai falar tanta coisa, vai falar de Abel, vai falar de Isaac, vai falar de Abraão, vai falar de muitos heróis da fé. Um deles que eu estava lendo esses dias, e eu questionava muito quando eu ensinava acerca da dispensação da inocência. Eu ensinava sobre a dispensação da consciência, quer dizer, eu ensinava muito, falava muito sobre Caim e Abel. Eu dizia, poxa vida, Caim era o cara, porque Caim conseguia fazer a terra produzir, e Deus tinha amaldiçoado a terra. Deus disse a Adão: por causa de vós, ouviste sua mulher, vou amaldiçoar a terra não vai produzir. Mas aí veio Caim, dos filhos de Adão, e ele tinha a capacidade de fazer a terra produzir, de separar as ervas daninhas, de fazer a coisa funcionar, cultivar, crescer. Ninguém ensinou isso para ele, mas Caim era o cara, porque ele fazia a terra produzir uma terra que estava amaldiçoada. Depois Deus abençoou, irmão, calma. Depois vem Noé, mas até então a terra não está boa, não, a Bíblia fala. E o camarada chegou com uma oferta no altar para se aproximar de Deus, para sentir o fogo descer, queimar, e ele se aproximar de Deus, e Deus rejeitou. E além de Deus rejeitar, ainda falar: Caim é do maligno. Aí aparece Abel, que criava ovelhas, e ovelhas nem se comiam naquela época, não tinha benefício. De repente a lã para fazer roupa, não sei. Mas naquela época ainda não se comia carne. Carne passaram a se comer depois do dilúvio. Mas Abel, Abel criava ovelhas, de certa forma, e fazia isso bem feito. Aí ele pegou um dos primogênitos e ofereceu no altar, e Deus manifestou o seu poder, o seu fogo, e foi com Abel. Eu não entendia isso. Aí eu estou lendo a carta aos autores hebreus, e eu vejo que o dom da fé estava sobre Abel, porque a Bíblia vai dizer assim lá, se eu não me engano, no versículo 4, vai dizer assim: pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que de Caim, e Deus o abençoou e manifestou sobre ele, e até hoje a sua oferta é lembrada. O dom da fé. A Bíblia está falando claramente o que aconteceu. Qual foi a diferença de um e do outro? Foi que a de Abel teve fé. A de Caim não, a de Abel teve fé. Então eu fico pensando, para a gente dar algo para Deus, oferecer no altar de Deus, tem que ter fé. Imagine para você receber algo de Deus. Por isso que eu amo o dom da fé. E o dom da fé aí vem acompanhado com os dons de curar, que é o poder de pôr as mãos, determinar a cura e acontecer pelo Espírito Santo. E as operações milagres são maravilhas, são coisas maravilhosas que Deus faz, coisas incríveis, coisas que não dá para se explicar, que a ciência não explica, que ninguém consegue explicar. Imagina o mar vermelho se abrindo. O que é aquilo? O mar vermelho se abrindo, coisa tremenda, coisa poderosa. Um osso que está quebrado, o oratório de repente ele endireita, se liga, se forma. Isso não é cura, isso é uma operação de milagre, é Deus refazendo. Uma pessoa que recebe um órgão, está na fila do transplante para receber um órgão, e não tem esse órgão para receber, mas de repente ela aparece e vai ao médico com exame de rotina. O médico diz: você tem um novo coração, tem um novo filho, tem um novo rim. Meu Deus, isso é milagre. E isso está em Deus, e isso é um dos dons do Espírito Santo. Quando ele vem sobre a igreja, olha como ele é necessário na igreja. É necessário. Aí Paulo vai falar também do discernimento do Espírito. É quando uma pessoa, ela
possuída por um espírito maligno. É quando a pessoa está com uma intenção falando com você, mas não é Deus que está na pessoa, é o diabo que está na pessoa, o espírito maligno que está na pessoa. E acredite você ou não, é possível um crente ser usado pelo diabo, um crente que já foi usado pelo Espírito Santo, é possível. O Velho Testamento tem Saul. A Bíblia diz que em um momento Saul ficou cheio do Espírito Santo, pegou uns boi, partiu e entregou na mão do povo de Israel, os soldados disseram: se vocês não vierem comigo para essa batalha, que vocês estão acovardados, vocês vão ficar igual esse boi, mas nós vamos se unir e vamos vencer os amonitas. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Saul e grande foi a vitória. Aí a mesma Bíblia diz que de repente Saul toma outros caminhos, desobedece a Deus e o espírito maligno está possuindo Saul. E quando a Bíblia fala que é da parte de Deus, é porque Deus deixou. Mas não é porque Deus deixou, é porque Saul deixou de lado o Espírito de Deus. E quando ele deixou de lado o Espírito de Deus, o Espírito maligno aproveitou e alugou a casa. A Bíblia vai falar que um homem que andava com Jesus, eu admiro, para mim é um discípulo que tinha o dom da fé, esse camarada. Ele recebeu depois o dom da fé, Pedro. Pedro chegou diante de Cristo um dia e Jesus disse assim: alguns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou profeta, sou isso ou aquilo, mas e vocês? Ele disse aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, se levantando, disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi usado pelo Espírito Santo. Jesus olha para ele e diz: Pedro, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o próprio Espírito do meu Pai. Foi o meu Pai que te revelou. Por isso eu digo que tua é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Texto lindo, maravilhoso. É de ficar apaixonado. Daqui a pouco Pedro aparece. Não sei o que aconteceu com Pedro, mas deu uma desviadinha, não sei. Mas Pedro aparece assim e diz assim: não vai para a cruz, não faz isso contigo, Senhor. Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, sai. Opa, é possível, é possível. E o discernimento do Espírito é um dom que vem junto com o Espírito Santo, que vai mostrar a direção, vai revelar para você. Quanto estão entendendo? Diga amém. Aí vem as línguas estranhas, que é o dom de línguas. Aí vem a interpretação delas. Eu estou pregando e de repente eu tinha um costume que eu tirava o microfone para falar em línguas, porque quem fala em línguas ele fica assim mesmo. E assim eu pensava. Eu tive um professor por último, mas muito bom. O cara era um teólogo primeiro, e o cara estava entrando na minha mente, pastor Marcos. O cara era bom, e eu estava acreditando no cara. Já falei: não é possível. E um dia escapou uma rajada de língua em uma pregação. Veio uma mulher correndo para frente e disse: me chamou de você acabou de falar que se eu queria ser curado era para mim correr aqui na frente. Eu disse: então seja curado. A mulher foi curada na hora. E eu entendi o propósito. Então, se me der vontade de falar em línguas, eu falo em línguas, não importa. Eu já falei com o pastor da igreja batista: eu quero que você vai pregar na minha igreja. Eu falei: pastor, eu falo em línguas. Tendo intérprete ou não tendo intérprete, pastor, se o Espírito Santo me pegar, eu falo em línguas porque eu não mando nele. É ele que manda em mim. Aí ele disse: pastor, vou citar um versículo que está lá em Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32. O espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. Eu disse: falasse muito bem, pastor. Você viu que espírito aqui está em plural? Deixa eu abrir a minha Bíblia hebraica. Eu olhei para ele. Eu disse: o Ascadosh está em plural. Aqui, ó, Bíblia hebraica de Israel. Bíblia hebraica. E aqui está dizendo em plural. Quer dizer, que eu e você temos um Espírito. E o meu Espírito, o seu Espírito é sujeito a você, mas o Espírito Santo de Deus não. O Espírito Santo de Deus, o pastor me perdoe, mas quando o Espírito Santo de Deus pega a gente não tem como controlar. É Ele quem assume o controle. E eu vou te dizer uma coisa: quando o Espírito de Deus pega a nossa vida, irmãos, não há quem controle. A Bíblia diz em Juízes capítulo 14, versículo 6, que Sansão está lá, está de frente com o leão. O leão olha para Sansão, Sansão para o leão. E o leão disse: eu vou acabar com esse cara, eu vou pegar esse cara. Eu estou com fome. O leão vai vir para cima. E quando o leão vem para cima, o Espírito do Senhor se apodera de Sansão. E quando se apodera de Sansão, Sansão pediu, mas se apoderou. Sansão pega o leão e rasga no meio. Meu Deus, rasgar o leão
um no meio, sabe o que é isso, irmãos? O Espírito de Deus se apodera de Sansão, rasgou um leão no meio. De repente Sansão está em outra situação, e de repente quer prender Sansão em Gaza, e Sansão está lá, e de repente o Espírito de Deus disse: vai, Sansão, um portão muito pesado, muito grande. E o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e Sansão arrancou os portões de Gaza. Nossa, irmãos. Aí numa situação, o Espírito de Deus vem sobre Sansão e mata 30 homens. De repente Sansão cai numa conversa afiada aí com uma mulher chamada Dalila. Cuidado, os homens que estão cheios de Dalila por aí, viu? Elas falam mansinho, docinho, falam coisas para você que a sua esposa não fala, e elas só têm um objetivo: acabar com a sua vida e fazer com que o Espírito de Deus se retire de você. Dalila vem e fala: Sansão, me ensina o seu segredo. Se me amarrar com 7 cordas, é o seguinte, da maneira. Aí eu vou ficar sem força. Dalila fez, chamou os filisteus vêm gritando. Quando os filisteus vêm gritando para pegar Sansão, Sansão arrebenta as amarras. Quando ele arrebenta as amarras, ele sai para fora, ele olha o esqueleto de um jumento morto, e ele presta atenção e vê que o osso da queixada do jumento é uma ferramenta boa. Ele passa a mão na queixada do jumento, cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, e que uma queixada de jumento, ele mata 1000 filisteus. Quando um homem e uma mulher, ela é cheia do Espírito Santo, não tem inimigo, querido, não tem demônio que vive na sua frente, não tem trevas que resista à luz que se apoderou de ti. Quem manda é o Espírito Santo. Ele toma a vida do homem, é igual que faça. Davi, até um presente momento da vida dele, ele é simplesmente um pastor de ovelha. Mas um dia, um profeta chamado Saul veio e derramou óleo sobre a cabeça de Davi, e naquele momento Davi foi separado, e a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aí Davi mata leão, Davi mata urso, e quando ele se depara com um forte, grande inimigo que toda Israel temia, Davi tem a unção do Espírito, Davi tem o Espírito, ele vai para cima do gigante e ele profetiza, ele usa ainda um dom de profecia do Espírito, ele diz: ainda hoje o Senhor me entregará a tua cabeça, e eu te darei as aves do céu e as crestas da terra. O Senhor me entregará a você, porque você vem contra mim com espada, com armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Igreja, se colocar de pé. Não dá para pegar mais. Aqui, batiza com poder aqui. Qual é a finalidade do poder do Espírito Santo? É fazer você um crente forte, um homem forte, uma mulher forte, mostrar a direção, te fortalecer. O Espírito Santo ele vem com dons. Queria ler Deus 9. O Espírito de Deus, querido, está aqui. E nós só precisamos de uma só coisa aqui: só se esvaziar. Primeiro passo é arrependimento. Segundo passo é esvaziar e dizer: estou pronto, pode vir que eu quero receber, crendo, com fé, com empolgação, e pedindo isso de todo o coração. A igreja está unida. Hoje eu quero fazer diferente. Daqui a pouco eu vou pedir para todo mundo segurar na mão do outro. Se tiver alguém brigado, você vai pedir perdão para o outro, e vai segurar na mão dele. Vai. Não vou pedir para Deus mandar uma tocha de fogo e queimar você. Eu vou pedir para o Espírito Santo te incomodar tanto. Se você não fizer isso, nós estamos diante de Deus, né? O céu vai se abrir hoje aqui. O reino vai descer aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o povo está lá, igreja, o povo está lá. Olha o que eu vou falar para vocês no início do povo está lá. Está lá. Juntinho, abraçado, grudado com o outro, ele dizendo: manda, Senhor, manda. Jesus tinha feito uma promessa: se eu vou, mas não mandou o Espírito Santo, eles estão lá. No dia de Pentecostes, eles estão lá, buscando um só Espírito, unidos, um era pelo outro, um amava o outro, ainda que tivesse diferença, não tivesse negócio de picuinha, brigava na hora, mas daqui a pouco estavam se abraçando, estavam juntos, estavam unidos. Era assim, Paulo. Era assim, isso é a Bíblia, é lindo. Aí, de repente, eles estão orando, unidos,
veio o Espírito Santo e tomou aquele lugar. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Aí, igreja, quem estava lá de fora, quem não participava desse momento, disse assim: ué, os crentes estão embriagados lá dentro, esse povo é louco, esse povo está bebendo, esse povo está doido. Atos capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz: e outros zombavam, dizendo assim: esses homens estão cheios de monstros. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, no versículo 14 do livro de Atos capítulo 2, ele fica de pé e diz: aqui ninguém está cheio de monstro, aqui nós estamos cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo foi dado a todos que estão aqui. Versículo 15: e esses homens não estão embriagados, não pense que estão embriagados, não, porque eles não estão. Versículo 16: mas isso que vos digo é o que prometeu o profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28. Então ali, queridos, o começo da profecia do profeta Joel era ali, mas ali não estava toda a carne, ali não estava todo o povo. Hoje já está. Hoje nós vamos ver se cumprir por completo. Aí ele diz assim: o que está acontecendo na profecia do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, que Deus enviaria e derramaria o seu Espírito sobre todos. E está escrito assim, querido: e nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Sonhos e visões. Versículo 18: então o povo ali cheio do Espírito Santo, e Pedro falando: e também do meu Espírito eu derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Deus vai usar tanto homem como mulher aqui nessa igreja. Eu sou mulher, não tenho problema nenhum. E nesse tempo manifesto foi uma mulher cheia do Espírito Santo e com dons sobrenaturais. Aonde nesse manifesto parava, levantava a sua mão e orava, Deus operava através do Espírito Santo, pelo nome de Jesus, de maneira sobrenatural. Não tinha enfermo, doente que ficava deitado numa maca, eram curados. A fundadora dessa igreja. Eu já estou sentindo aqui. E a Bíblia diz assim, versículo 21, para nós encerrar e orar: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor nesse dia será salvo. Pronto. Feche seus olhos por um instante, segura a mão da pessoa que está do seu lado. Segura aí. Ai, pastor, eu não gosto, está suado, não tem problema, se estiver suado, aperta mais. Hoje o negócio aqui é diferente, fecha o corredor. Fogo. E quando o fogo passar por um, o poder passar por um vai pegar todos. Aleluia. Tem gente do seu lado aí, está segurando a sua mão, que vai profetizar na sua vida. E quando ele abrir a boca e profetizar na sua vida, vai acontecer milagres. Nessa noite vai ter cura.
Se possível, põe a mão na altura da enfermidade. Caso contrário, põe a mão sobre a sua cabeça. Feche os olhos. E lá vai o fogo de Deus sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala que vamos segurar diversidades de doença pelo corpo humano. Mas o Senhor tem poder de curar todas, desde a menor até a maior. Me manda, escolhe alguém da igreja e abraça agora. Vai, fogo junto. Aí. Recebam a cura agora aí, vocês, no nome de Jesus. Recebe a cura, recebe o milagre. Em nome de Jesus. Pelo poder dos céus. Diga amém. Diga amém. Diga assim: Espírito Santo, encha a minha vida. Eu quero mais. Glória a Deus. Diga mais. Isso. Agora sinta a alegria de Deus entrando no seu coração. Se sentir vontade de rir, pode rir. Isso vem do céu. Isso vem do céu. Amém. Ô irmão, você aí, levanta a mão, você é o último aqui. Se você não é, você mesmo, levanta a mão se é isso. Essa semana vai ser uma semana de bênção na sua vida, de visitação. Deus começou uma obra que hoje, nessa semana, você vai contemplar coisas grandes na sua vida, Senhor. Glória a Deus. Quantos estão cheios de Deus? Oh, em nome de Jesus. Eu vou passar para o meu pastor aqui. E eu estou levando vocês comigo no coração, porque esse culto foi maravilhoso. Deus fez coisas aqui, irmãos, para marcar a nossa vida. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Eu gostaria que você abraçasse a irmã agora, amém? Abraçasse a irmã, eu sou teu irmão aí, amém? Sexta-feira também a campanha, estamos projetos de vida para 2026 e domingo é o culto maravilhoso, cura divina e o batismo nas águas em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado por tudo, pela vida do pastor Santo, pela sua esposa Raquel, seu filho, pelos irmãos que estão aqui nessa noite, abençoando esse lugar. Foi algo grande, algo forte, algo poderoso aconteceu nessa igreja, porque o Senhor é o batizador do Espírito Santo. O Senhor é um Senhor que cura, que liberta, que transforma. Então que a bênção de Deus seja sobre todos agora, Senhor. Que eles possam voltar aos seus lares com a graça, com a unção, com o poder, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
comunhão do Espírito Santo seja conosco, desde agora e para sempre. Amém. Vamos dar um salve de palmas para Jesus. Agradeço.